Olá, turma de letras, tudo bem? Vamos hoje discutir um pouco aqui a segunda fase do modernismo brasileiro, literatura moderna brasileira, né? A segunda fase. E essa segunda fase, ela tem essa data de 30 a 45, mas é uma data para a gente ter uma referência mais ou menos. A gente não sabe muito bem, como eu já tenho dito, que não quer dizer que a meia-noite de 1930 iniciou, né? Não é exatamente isso, nós temos algumas obras e aí vai colocando, alguns falam de 28, alguns falam de 30, que iniciou em 20, outros falam que iniciou em 30, mas é só a gente ter uma referência, né? O modernismo, ele é dividido, a gente acaba essa segunda fase falando um pouco sobre a poesia, né, e sobre a prosa. Então eu vou tentar gravar um primeiro momento, que eu vou discutir sobre a poesia e depois sobre a prosa, né? Senão a videoaula vai ficar muito grande. Então vamos aí. As características, o que é importante pensar? Considerado-se um movimento de ruptura com a estética de movimentos anteriores. Então, o modernismo, ele, de um modo geral, ele é considerado uma ruptura, né? Com tudo que vinha, com todos os movimentos literários anteriores. Tem suas raízes em muitos ismos, né? Que permearam vanguarda do futurismo, cubismo, dadaísmo, realismo, entre outros, né? Então, nós já estudamos essa questão das vanguardas e as influências na literatura moderna. Carrega em suas genes a insatisfação geral perante o estado do mundo que as ciências descortinavam em meados do século XIX. Então, o Márcio Moisés vai dizer, né, dessa insatisfação, né? Então, eles eram os poetas rebeldes, né, que estavam insatisfeitos com a situação de tudo que estava acontecendo, como é que as coisas estavam acontecendo, como é que as artes estavam representando, né, todos esses acontecimentos. Então, ela rompe, né? O modernismo rompe com as formas tradicionais de expressão artística e em busca de uma expressão artística nacional e inovadora. A valorização do cotidiano, expressa em linguagem simples, isso é muito comum, muito bem forte no modernismo, né? Nós temos aí a primeira geração, que ela vai de 22 a 30, era composta principalmente por artistas rebeldes. Foi chamado período heróico, né? Foi chamado de período heróico por Mário de Andrade, e o elemento nacional estava muito presente, tentando representar o cotidiano do povo e da cultura brasileira. Então, esses 8 anos foi que a partir da arte da semana de 22 até 30 foi aquele período assim de rebeldia, de exagero, de tudo, né? A segunda geração ela vai de 30 a 45, em um momento em que o modernismo brasileiro encontra uma forma mais definida e madura, contendo elementos nacionais e respeitando a liberdade artística, além de deixar de lado os excessos, né, rumo a um maior engajamento com os aspectos sociais. Então, essa segunda geração foi uma geração assim mais madura, mais consciente, né, mais centrada nas suas próprias, nas suas próprias concepções, né? Então, enquanto a primeira geração era mais exagerada, mais rebelde, né? Essa era mais madura, mais consciente dos seus sentidos, né? Do que queria. A terceira geração, ela vai de 45 a 78, né? Alguns outros vão dizer que ela vem de 1945 até a atualidade, mas vamos colocar que praticou a busca de novos significados, sem querer, sem esquecer a clareza, a economia das palavras e a simplicidade. A noção de artesanato poético voltou a imperar, no sentido de que a obra de arte tem que ser feita segundo disciplinas internas. Então, essa terceira geração, que é a famosa geração de 45, a gente vai estudar no próximo semestre, né? No próximo semestre letivo, a terceira geração, né? Então, nós vamos ficar aqui só para vocês terem uma noção de como é que se organiza o modernismo, né? As gerações que são uma forma didática de pensar essa história da literatura, certo? Então, o contexto histórico é marcado pela Primeira Guerra, né, Mundial, ocorrida de 1914 a 1918, influenciou não somente na área econômica do país, mas também na política e nos costumes da nação. Com isso, surge uma nova reflexão sobre a estética passadista e a busca por uma transformação. Lembrando que o segundo período, a segunda fase do modernismo, nós estamos estudando agora, inicia em 30,
E anteriormente vinha toda já tinha acontecido, né, a Primeira Guerra. E aí nós estamos ali naquele momento de pós-guerra, né? E já entrando, já vamos para outra, né? Então, um período muito tenso do mundo, né? Não só. Então, a gente, no modernismo, que inicia em 22, ele tem esses frutos aí do pós-guerra. A queda da Bolsa de Nova York em 1929, né, que fez cair assustadoramente o preço do café, nosso principal produto de exportação, levando o fazendeiro à bancarrota. Era a ruína econômica de uma boa parte da elite. Isso aí em 1929, né, nós entramos já na segunda fase do modernismo. A ascensão de Getúlio Vargas, a Revolução Constitucionalista de 32, a aprovação da Lei de Segurança Nacional que garantia ao governo a repressão de quaisquer atividades consideradas subversivas, né? Isso influencia diretamente na arte, porque o artista, ele é influenciado pelo tudo que está acontecendo, e ele ainda tem uma influência maior do... Ele é instigado quando ele é proibido, né? Então, isso aí não tem jeito, influencia mesmo. Quanto mais proíbe, mais ele se sente instigado a escrever, a representar a arte, né? Porque não tem como sufocar a arte. A aprovação, a implantação do Estado Novo, a censura aos meios de comunicação imposto pelo DIP, e a Segunda Guerra Mundial, pá, entra, né? E vai até 45. Então, as principais... e agora imagina como é que estava o mundo, né, em todo esse contexto histórico, né? As principais representantes da segunda fase, gente, nós selecionei aí poesia, Carlos Drummond, Murilo Mendes, Jorge de Lima, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. Prosa, eu selecionei José Américo de Almeida, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, José Lins do Rego, Dionísio Machado, né? Então, vamos aí. Sobre algumas características em relação sobre a segunda fase, em relação à forma. O descompromisso em protagonizar uma revolução estética, né? Uma maturidade de alargamento. Então, como eu já disse, a segunda fase ela é marcada pela essa maturidade, pelo esse alargamento. Então, a gente tem mais autores, mais escritores, mais o que se plantou na primeira fase já foi se o desenvolvimento inicial da segunda fase deu muitos frutos, e aí mais escritores, mais obras espalhadas pelo país, né? Escreve muitos escritores, consolidação das liberdades formais, cultivo dos versos brancos e livres como os das formas tradicionais, né? Os temas principais dessa segunda fase: uma preocupação social decorrente da tensão política que envolvia o mundo e que eclodiu na Segunda Grande Guerra, a tendência à espiritualidade, o medo, incerteza, perplexidade e a sensação de abismo, né? Tomava conta como tema dos escritos literários da segunda fase. Poesia intimista, até aqueles autores que não tinham muito característica intimista, ele teve um período intimista. A angústia e os lemas individuais refletem o contexto histórico mundial. Então, essas são as características da segunda fase em relação à forma, em relação aos temas. Da segunda fase, tanto na poesia quanto na prosa, né? Então, vamos aí para a poesia, as principais características da poesia da segunda fase. Poesia de questionamento da existência humana, do sentimento de estar no mundo, da inquietação social, religiosa, filosófica, amorosa, né? O sentimento humano em relação à vida, o período histórico da segunda guerra, então os temas, né, aqueles assuntos, né, da segunda, como vai ver o caso de Hiroshima, né? Que é um poema, né, de Vinícius que retrata uma situação que aconteceu ali. Existencialismo, religiosidade, subjetivismo, homem versus sociedade. Então, esses aqui são as principais características, os principais conteúdos que estavam ali sendo representados por meio da poesia.
Nós temos aí Carlos Drummond, né? O Caro, né? É o Caro, as características principais dele: linguagem carregada de lucidez e ironia, poeta de estar no mundo e do gauchismo, cultivou poesia social, metalinguística, memorialista, filosófica, política, desejo de mudança, lembrança da infância, pessimismo, religiosidade. Essas são as principais características. Então, e ele foi um poeta muito intenso mesmo. Ele escreveu muito, ele teve e tem muita influência, né, na literatura brasileira. E a sua poesia ela é dividida em várias fases, né? Então, a primeira fase, poemas mais apegados à influência da geração 22, versos brancos, livres, prosaísmo, coloquialismo, humor, predomínio do eu, né? Família e cidade natal como saudosismo, questionamento do sentido da vocação literária e da função social do poeta, desencontro entre o ser e o mundo, né? Gauchismo. Que esse gauchismo, essa concepção de... É como se o indivíduo tivesse perdido, como se ele não tivesse esse desencontro entre eles, entre o mundo, entre ele e o mundo, né? Essa agonia de existência. Segunda fase, poemas com predomínio de temas sociais, como o Estado Novo e a Segunda Guerra Mundial, linguagem um pouco mais clássica. Aí na terceira fase dele, os poemas com temas mais sociais, individuais, reúnem versos rimados, identificados com outros em versos brancos e livres, né? Questionamento do sentido da vida e das coisas, antíteses, paródias e contradições, né? A quarta fase, poemas cujos temas sintetizam as fases anteriores, ocorria a retomada do humorismo da primeira fase, experimentos formais que incluem o concretismo. Então, ele retoma, né, algumas características dele na primeira fase e ainda alguns autores vão dizer de uma quinta fase, que ela vai lá para a década de 70, até a partir da década de 70, nas últimas obras de Drummond, cultivou a memória, os amigos, o amor, a Lígia Fernandes e seguir com os questionamentos da vida, dos homens e de si mesmo. Mas também apresentou uma novidade, um livro de poemas erótico, Amor Natural. Então, a gente acaba olhando aqui que ele vai passar por várias, em suas fases, ele também vai passando pelas fases do modernismo, né? Cara é o cara. Então, o poema dele aqui que eu gostaria de ler para vocês é José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho. Já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua agulha e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe a porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja do galope, você marcha, José. José, para onde? Né? Então, esse é um poema muito lindo, sabe? Tanto na forma como no conteúdo. Ele é um poema que vale a pena você ler, analisar, né? Tentar apreender todo o universo literário proposto por ele. Mãos dadas, né? Gosto muito também desse poema. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande,
não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as linhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Então, o, o, o eu lírico aí, ele é um eu lírico que fala desse poeta, que ele vai cantar, ele vai escrever de sobre um presente, não sobre um futuro, nem sobre um passado, nem sobre coisas, vamos supor assim, como é que ele diz? Ele não vai distribuir entorpecentes, né? Ele não vai distribuir entorpecentes. Acho muito interessante quando ele fala, ele fica imaginando o que ele quer dizer com isso. Uma referência clara, na minha opinião, ao romantismo. Murilo Mendes, né? Então vamos aí. As principais características de Murilo Mendes é um olhar irreverente aos primeiros modernistas, ironia e paródia, né? O mesmo olhar, né, dos primeiros modernistas, né, que era muito forte, né, a ironia e paródia nos primeiros modernistas, que é o poema humor, né, o poema piada. Recuperação dos textos do quinhentismo, referência ao Brasil colônia, né, esse é ele tinha essa como característica, essa referência ao Brasil colônia, que é aquela primeira fase da literatura que a gente estudamos, que é o que a gente estuda, né, literatura brasileira, que é o quinhentismo. Tendência religiosa como consolo para a existência humana, influências surrealistas e metafísica. Então vamos ler um poema dele, Pré-História. Mamãe vestida de rendas tocava piano no caos. Uma noite abriu as asas, cansada de tanto som. Equilibrou-se no azul, de tonta não mais olhou. Para mim, para ninguém. Cai no álbum de retratos. Aí vamos aí para Jorge Lima. Jorge Lima, as principais características, multiplicidade de temas, né? O negro, a sociedade, Deus, a infância, né? O tom coloquial e a afetividade, né? Esse tom coloquial, ele vem perpassando toda a escrita dos modernistas, religiosidade e cotidiano. Então, cotidiano também, e o tom coloquial, ele é eles eram dois estilos bem casados, que permeou quase toda a escrita, né? Um ou outro autor ele foi menos coloquial, menos do cotidiano, mas até porque essa relação entre a linguagem do cotidiano e a linguagem coloquial. Mulher proletária. Mulher proletária, única fábrica que operário tem, fabrica filhos tu, na tua superprodução de máquina humana, forneces anjos para o Senhor Jesus, forneces braços para o Senhor burguês. Mulher proletária, o operário teu proprietário, há de ver, há de ver. A tua produção, a tua superprodução, ao contrário das máquinas burguesas, salvar o teu proprietário. Esse poeta aqui, esse poema aqui também, que eu acho muito interessante, o enredo desse poema, né? Um enredo que ele vai contando a partir dos versos. Então, essa nega flor. Ora, se deu que chegou, isso só faz muito tempo, no banguê do meu avô. Uma nega bonitinha chamada nega flor. Essa nega flor. Ô flor, era a fala da senhora. Vai forrar minha cama, pentear os meus cabelos, vem ajudar a tirar a minha roupa, fulô. Essa nega fulô, essa negrinha flor. Ficou longo pra mucama, pra viajar assim, pra engomar pro senhor. Essa nega flor. Essa nega flor, ô flor, era a fala da senhora. Vem me ajudar, ô flor. Vem abanar o meu corpo, que eu estou suada, flor. Vem coçar minha coceira, vem me calar, vem me catar cafuné. Venha balançar minha rede, vem contar uma história, que estou com sono, flor. Essa nega flor. Então, os temas dele, né, a mulher proletária, eu gosto muito desse poema aqui, Mulher Proletária, porque é uma coisa que vem me instigando, nós mulheres como fábrica de mão de obra,
de crianças, de filhos, de homens, de mão de obra, sustentamos o capitalismo, né? E a negra, né? A mulher e o negro em uma só, materializado na negra. Então vemos aí Cecília de Meirelles. As características dessa grande escritora você já tem estudado, então você já tem, tem pesquisado aí, vocês fizeram um trabalho sobre ela, então a metade da turma fez sobre ela, a outra metade sobre Vinícius, então as características dela. Escritor intuitivo, poesia intimista, inclinação neossimbolista, né? Então, essa inclinação neossimbolista tem a vida materializada na poesia dela por meio das sinestesias, dos sons, né? Colocado ali nos seus versos, né? Neobarroca, então, quando a gente fala neorrealismo, neobarroco, neossimbolismo, é uma nova corrente, a literária, por exemplo, é o realismo em uma nova roupagem mais ali presente, no caso, o barroco uma nova roupagem mais ali presente. Espiritualidade, musicalidade, né? Então, essa musicalidade já é um aspecto simbolista. Poesia reflexiva e filosófica, tematizando a transitoriedade da vida e a fugacidade do tempo e das coisas. Reflexões sobre questões de natureza política e social, imagem da natureza e do infinito, revisitação da Inconfidência Mineira. Entendeu? Essas são as características da Cecília, da escrita da Cecília Meirelles, não da pessoa, viu, gente? Da escrita, da literatura dela. Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta, irmão das coisas fugidas. Não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, mais nada. Vamos aí para Vinícius, então, lembrando, pensando aqui que eu estou fazendo bem rápido, porque a gente não consegue, é muito complicado, isso é um desafio terrível, para mim, terrível, porque só para preparar um slide desse, a gente sabe o que fazer e aonde encontrar os elementos para compor. A gente gasta muitas e muitas horas, eu gasto muitas e muitas horas. Imagine o que é para mim ter que passar isso aqui rapidamente, né? Tem que selecionar este ou este poema, tira esse, coloca esse, dá vontade de ler esse, então é muito complicado, né? Então vamos aí para Vinícius. As principais características do Vinícius é um poeta social, sensual e transcendente. Tematizou o amor e a mulher, ele tem as influências simbolistas, o uso do soneto, da rima e da metrificação, religiosidade e angústia associada à oscilação entre matéria e espírito, poesia do cotidiano e dos relacionamentos amorosos. É esse cara aqui, entendeu? Então vamos aí. A Rosa de Hiroshima. Pense nas crianças mudas telepáticas, pense nas meninas cegas inexatas, pense nas mulheres rotas alteradas, pense nas feridas como rosas cálidas. Mas não se esqueça da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. E aí ele pula, né? E você vê um poema desse daqui, que tem você vê a temática da guerra aqui, né? Do que foi a bomba de Hiroshima. E ele pula aqui para o soneto de fidelidade, né? E aí eu passo aqui para você ver o quanto que ele foi diverso e o tanto que ele foi intenso em cada escrita dele, né? Então, esse poema aqui, de tudo, eu gosto muito desse soneto. De tudo, ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em seu louvor e de espalhar meu canto, e ri
riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. Então ficou, a outra parte não ficou aqui, gente. Faltou 4, porque faltou duas estrofes aqui, que um soneto, como vocês sabem, né? Aí faltou aqui, mas depois vocês pesquisam e procurem, né? Eu não tinha intenção de colocar pela metade, não, foi uma falha, mas vamos. Nós vamos para a prosa agora, e aí eu vou dar uma paradinha para cortar o vídeo e lançar para vocês, viu?